Estou aqui com parceiro e irmão, ainda mais vascaíno, meu presidente de um sindicato que eu tenho o maior respeito pelos trabalhadores, que são os trabalhadores da Casa da Moeda. É um prazer estar conosco aqui nesse bate-papo, irmão. E sei que você tem uma responsabilidade enorme, que é hoje estar coordenando todos os trabalhadores de empresa estatal, coisa que eu já fui no passado. No passado eu também já tive esse cargo, e que nos ajudou a fazer a grande greve geral de 89, entendeu? Nós viajamos o Brasil todo organizando, e queria que você, Rony, pudesse sair um pouco da Casa da Moeda, falar um pouco sobre essa questão das estatais, como é que vocês estão vendo, para no final a gente falar um pouco sobre a Casa da Moeda. Tá ótimo. Primeiramente, bom dia, obrigado, Carlinhos, pelo convite. Esse espaço importante, né, para a gente estar falando sobre as empresas estatais, e de fato a gente pegou um pouco de experiência nessa coordenação do coletivo das estatais, que a gente começou a viver a realidade de outros trabalhadores fora da realidade do nosso trabalhador, da nossa categoria, lá da Casa da Moeda. E o que a gente viu, tá, Carlinhos, é algo muito comum que vem acontecendo tanto nas empresas quanto com as categorias de empresas públicas, né, que a gente teve, na minha avaliação, logicamente, a gente teve aquele período de governo Fernando Henrique, que tinha a visão de sucateamento das empresas públicas estatais, né, as empresas sofriam com esse sucateamento. Vem a vitória do presidente Lula, em 2003 começa um grande trabalho de fortalecimento, seja das empresas, mas também dos direitos dos trabalhadores dessas empresas. Então a gente teve aquele período de 2003 a meado de 2015, pelo menos, mas vamos colocar 2014, que sem dúvida nenhuma foi a ascensão dos trabalhadores de empresas públicas, né? Ali foi um momento que os trabalhadores tiveram as melhores condições de trabalho, seu trabalho reconhecido, seus benefícios reconhecidos. Então foi um período muito rico, onde os trabalhadores puderam desfrutar dessa condição e fruto de um ato de governo, de uma ação do governo de fortalecimento das estatais, que era ato contínuo. Você fortalecia as empresas e os trabalhadores, eles gozavam desse avanço das empresas e conseguiam avançar nos seus benefícios, seus direitos. Então foi assim na Casa da Moeda, foi assim na Petrobras, a descoberta do pré-sal, foi assim no Correio, foi assim na Embrapa, no CLEP, nas mais variadas, os bancos públicos, né, que passaram a ter uma importância ainda maior, né, naquele período. E então a gente teve esse período que a gente chama que foi um período de ouro ali dos trabalhadores. Mas também, da mesma forma, nós tivemos 7 anos muito difíceis, né? Com o golpe da presidenta Dilma, com a chegada do golpista Michel Temer ao poder, tudo aquilo que levou anos, né, para ser construído nos governos Lula e Dilma, começou a ser atacado conforme era na época do Fernando Henrique. Então nós tivemos um solavanco muito forte na agenda de privatização, na agenda de retirada de direito, demissão de trabalhadores. Então esses 7 anos, ele, além de tudo que a sociedade vivia, né, que eu acho que aqui o tema é estatal, mas isso não está descolado da realidade brasileira, né, também do desmonte que foi das leis trabalhistas, reforma trabalhista, tudo isso. Então foram 7 anos muito difíceis, que só com muita resistência a gente conseguiu garantir vencer o que foi possível, e tivemos, infelizmente, o retrocesso que foi a privatização da Eletrobras, que eu acho que isso é uma pauta que a gente tem que discutir, né? Além do fortalecimento, a Eletrobras é uma empresa muito importante para o povo brasileiro, e minimamente hoje em dia está tendo a discussão que o governo ainda mantém mais de 40% das ações, mas não tem o mesmo percentual de mando, né? Então a gente teve esses 2 períodos, né, Carlinhos? Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, e aí vem o golpe, Temer, Bolsonaro nem precisa falar, e agora a volta do presidente Lula em 2023, isso trouxe uma grande esperança para os trabalhadores. E aí eu digo, como dirigente sindical, sem problema nenhum em falar isso, que também essa esperança ela veio com uma certa pressa, né? A gente imaginava que ia resolver
em 6 meses esses 7 anos de sucateamento. E a gente viu que no mundo real não é assim que acontece. Então a gente precisou se organizar, precisou recriar um coletivo, como você bem disse, no passado você teve essa honra de coordenar esse coletivo, então a gente foi buscar no passado o que dava certo e copiar um pouco agora, então a gente juntou todos os sindicatos estatais num coletivo, começou aqui na CUT Rio, nós levamos depois para o Congresso da CUT Nacional e foi aprovada formalmente a criação desse coletivo, que no final de 2023, em Brasília, foi referendado, né, foi criado esse coletivo, porque a gente entendeu que muitos dos problemas que a gente passa são muito parecidos de uma categoria com a outra. E a gente tem muito mais força quando a gente está junto e organizado. Então foi assim que a gente conseguiu derrubar a resolução CGPA 42, que foi editada pelo ex-presidente golpista também Bolsonaro, lá na SESC, lá no Ministério da Gestão. A gente conseguiu derrubar, veio a CGPA 52, mas que logicamente também a CGPA 52 não significa que a nossa vida ficou mais fácil. Então, inclusive, sexta agora a gente vai ter uma nova reunião do coletivo que mensalmente vem se reunindo, porque ainda falta muito para a gente reconquistar, né? Rony, assim, foi importante você fazer esse relato histórico, porque é importante. O trabalhador que está lá na ponta das empresas estatais, ele tem a cabeça muito no imediatismo. Exato. E nós temos hoje, eu que sou um ex-trabalhador de empresa estatal da antiga Rede Ferroviária Federal, que a gente não conseguiu fazer a grande batalha a nível nacional contra a privatização da rede ferroviária. A gente sempre dizia, privatizar a rede ferroviária é nós passarmos o monopólio para a empresa privada fazer o que está fazendo hoje. Hoje nós temos dificuldade de fazer escoamento de produtos nossos por ferrovia, porque vamos pegar a questão do minério. O cara é o dono do minério, o dono do trem, o dono da linha, dono do terminal portuário e dono do navio. E aí o que acontece? Nós não conseguimos criar uma narrativa que conseguisse trazer apoio popular. E isso foi vários outros setores. Mas tem duas coisas para mim que eu quero dizer para você, que eu queria que você, com a visão ampla que você tem. Primeiro, que dentro do transporte ferroviário, especificamente metroviário, continua se fazendo o mesmo processo desde o período do Fernando Henrique Cardoso, que são privatizar os setores metroferroviário de passageiro. Nós temos agora um exemplo que foi em final de 2022, que foi a privatização, primeiro a estadualização e depois privatizou, que foi Belo Horizonte. Que nós tivemos mais de 1.500 trabalhadores demitidos internamente, que é uma luta daqueles trabalhadores de Belo Horizonte retornar esses companheiros. A outra é agora, em Recife, querem estadualizar Recife para depois privatizar. Quero dizer para você que eu, enquanto ferroviário, acho isso uma burrice. Sim. Uma burrice total, porque o exemplo que nós temos no Brasil, aonde foi privatizado os trens e metrôs, entendeu? Aquilo que lida direto com a população foi um erro. Nós temos que, se quer fazer um bom exemplo, vamos para a França, vamos para a Itália, para o próprio Estados Unidos, que tem um fundo que gerencia, um fundo que tem recurso, entendeu? Não fazer aqui como acontece na Supervia hoje. A Supervia deveria estar transportando hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 2 milhões de passageiros. A Supervia transporta 320 mil passageiros. Uma vergonha, sim, uma vergonha. E o serviço privado que está aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Como é essa questão de Recife, que é o maior sistema da CBTU, e a crise do Correio. Entendeu? Porque você sabe que o Correio, uma empresa extremamente importante para nós, mas... Primeiro, pelo transporte. Eu vou fugir um pouco da ferrovia e voltar. Olha o exemplo de Maricá. Transporte público e de graça.
É possível. Isso. É possível. Aí a gente, voltando para a ferrovia, além de todos esses problemas, é uma das passagens mais caras do Brasil. Isso aí. Então, na minha opinião, Carlinhos, está claro que é o seguinte, o poder público ele tem que dominar esses setores. O nome já diz, transporte público. A gente acompanha e vê o sucateamento que é feito da Supervia e proposital. Eles pegaram a pandemia e aumentaram o seu lucro pós a pandemia com a mesma quantidade de trem, encaixota todo mundo naquela lata de ferro e o povo trabalhador que se lasque e paga a passagem mais cara de algo que é uma concessão e que o governo estadual não tem a coragem de tomar para si e governar e administrar esse transporte público. Vou dar um exemplo, a gente tinha o trem Barrinha, eu sou de Mendes. Isso aí. Você falou da MRS que domina o minério, domina o trem, e é verdade, antigamente o trabalhador, vários trabalhadores de Barra do Piraí, Vassouras, Mendes, Miguel Pereira, que trabalhavam no Rio, eles vinham de trem. Eles vinham até a central do Brasil com uma passagem. Agora esse trabalhador tem que pegar 4, 5 ônibus. Então está claro que esse modelo privado de transporte público não dá certo. Isso é para trem, ônibus, barca. Isso tem que ser gerido pelo poder público. Porque além de entregar para a iniciativa privada que cobra a passagem mais cara, a gente ainda paga o subsídio. Isso. Aí, Carlinhos, aí é difícil. Você tem um serviço de má qualidade, caro, e que a gente paga 2 vezes. Que a gente paga na hora que compra o bilhete e na hora que a gente paga o imposto que gera o subsídio. Então, para mim, passou da hora. E aí, Recife está indo na contramão, na minha opinião. Está indo na contramão. Se lá esse transporte tem algum problema, que junte a sociedade, faça audiência pública, discuta e, de alguma forma, consiga resolver os problemas, não entregando esse monopólio para o setor privado, que é isso que vai acontecer, como aconteceu em Belo Horizonte, e a luta que a gente teve aqui no Rio de Janeiro dos companheiros que estavam para ser transferidos para outros estados. Então, na minha opinião, Carlinhos, esse modelo de entrega desses serviços públicos nos anos 90, lá à época, o discurso ainda cabia porque você não tinha um exemplo. Então a rede ferroviária, a opinião pública, ela comprou esse discurso de melhoria porque lá ainda não existia. Agora nós estamos 30 anos depois, deu errado. Nós precisamos, quando discutimos mobilidade urbana, assim, ter essa capacidade de, assim, quer solucionar a crise do transporte, é investir nos trilhos. Ou trem, ou VLT, entendeu? Ou bondinho, entendeu? São esses instrumentos e que nós temos equipamentos nacionais. Nós não temos que ir lá para fora. Nós temos tecnologia própria no nosso país. O BRT, Carlinhos. O BRT estava sucateado, o BRT sem porta. Não era isso? Isso. Aí a prefeitura foi, pegou, criou a Mob Rio. Eu só espero que não entregue tudo de novo, né? Não, mas porque foi a gente que... Claro. Olha, esses ônibus BRT novo amarelo, foi a gente que comprou. Não, dinheiro federal. É dinheiro federal, é dinheiro do presidente Lula. Isso é nosso, da sociedade, mas quem deu o aval foi o presidente Lula. Tem problema? Tem, mas tá bem melhor do que antes. Não é isso? É isso aí. Sem contar outra coisa, né, Carlinhos? As estações de trem são uma vergonha. O quê? Pô, não tem banheiro, não tem acessibilidade. Então, assim, eu acho que da mesma forma que a população reage a tantos outros assuntos, por que não reagir a um tema que está no nosso dia a dia? Mas eu estou falando de algo que é do povo trabalhador, porque o rico não sabe nem o que é trem, cara. O rico, eu fico triste, porque você conversa com algumas pessoas de classe média, não de classe média alta, mas de classe média, ele vai para a Europa, tem que andar só de trem. Ainda chega para mim e fala assim, pô, Santana, viajei de trem para tudo quanto é lá. Eu falei assim, aqui você nem passa perto de uma estação. Por que você não entra nessa luta junto conosco? É importante a gente... Você vê hoje, só para dar um exemplo corretíssimo. Tu já imaginou se o movimento sindical não discutisse o tarifácio do Trump? Sim.
Não é? Não é? Porque aí o cara fala, mas o que o movimento sindical tem a ver? O movimento sindical tem muito a ver. Tem. Totalmente. Porque no final quem sofre é o trabalhador. Claro. Não é o empresário, não. O empresário não vai segurar essa dívida, não. Ele vai transferir para o trabalhador. É desemprego, essas coisas todas. E aí a gente ainda vê companheiros nossos, trabalhadores como nós, ainda defendendo com bandeira americana, para tudo quanto é lado. Só falta botar agora na porta da sua casa a bandeira americana. Assim, ele não tem uma noção que esse tarifaço no final vai prejudicar ele, porque ele é o trabalhador. Aqui no último estudo que foi feito, só no Rio de Janeiro, 180 mil trabalhadores estão diretamente ligados ao tarifaço. Se não é essa proteção que o BNDES vai fazer através da proposta do presidente Lula, nós vamos ter demissão em massa no nosso estado. Sim. Entendeu? Então, o movimento sindical, e você eu sei que discute isso, o teu sindicato, a tua diretoria, incide. Agora, eu queria uma coisa que eu disse assim, por que a gente está hoje numa crise? Ainda quero o Correio. Tem o Correio, certo. E depois eu quero que você fale um pouco da crise do movimento sindical e depois, para terminar, Casa da Moeda. Tá, vamos lá. Correio, Carlinhos. Na segunda-feira eu estava assistindo a entrevista do presidente do STF, Barroso, no Roda Viva. Aí, em dado momento na entrevista, foi perguntado sobre o custo do judiciário. O judiciário é muito caro, os juízes têm muitos benefícios. Aí eu vou abrir uma aspa para falar o que o Barroso disse. O judiciário está em todos os locais do Brasil. Se você for lá no Amazonas e na cidadezinha, vai ter um juiz. Se você for lá no Rio Grande do Sul, vai ter um juiz. Então, a defesa de um judiciário e do custo do judiciário é a sua capilaridade no país. Por que isso não serve para o Correio? Por que essa mesma capilaridade, que a mesma cidadezinha que tem um juiz, tem um Correio? E por que o Correio sofre sempre uma pressão para ter lucro, como outras empresas estatais? Por que a gente não começa a discutir o papel social dessas empresas? Muito bom, Rony. Maravilhoso. Isso que eu venho há anos debatendo, o papel social que as empresas estatais têm. E aí, nós não podemos comparar uma empresa estatal a uma empresa... Se der lucro, até muito que bom. Isso aí. Mas é o papel social. Mas não é o papel dela dar lucro. Se der, como você falou, ótimo. E aí, você sabe, você acabou de falar, eu tenho minha personalidade de aglutinar, mas eu tenho minhas críticas também. Isso. E aqui, publicamente, falar e dar meu apoio aqui ao companheiro Emerson, que é um parceiro, que é dirigente da Fintech, está sempre na luta, e dizer que é uma vergonha. O presidente do Correio teve que pedir demissão porque dentro do nosso governo uma pressão de demissão de 10 mil trabalhadores do Correio. Isso aí. Aí a gente tem que criticar também, porque a gente não é do movimento sindical só para bater palma. Não pode haver demissão no nosso governo de 10 mil trabalhadores. Isso aí. O Correio, se ele está com algum problema contábil, porque a gente ficaria horas aqui discutindo déficit, prejuízo, que eu acho que não cabe esse programa, mas se está tendo algum problema no Correio, o governo, ele é o dono do Correio, ele tem que fazer indução para que o governo tenha o poder de fazer indução em qualquer empresa estatal. Qualquer empresa estatal. Nenhuma empresa estatal vai precisar ser privatizada ou demitir trabalhador se tiver a mão forte do Estado ali fortalecendo. Então por que a Petrobras dá 200 bilhões de lucro e esse lucro ele não é contabilizado no tesouro das estatais? Nem Petrobras, nem Caixa, nem Banco do Brasil, nem BNDES. Por que não joga no mesmo baú? Porque a hora que jogar no mesmo baú, Carlinhos, não vai ter esses problemas. Então, o que eu vejo com relação ao Correio, que ainda dentro a gente sabe que o nosso governo é um governo de coalizão. Isso. A gente sabe que a gente tem um Congresso mais reacionário da história. A gente sabe que as forças inimigas, por muitas das vezes, a gente tem até que compor a nível federal para ter um certo nível de governabilidade. Mas para mim isso é resquício, porque o Correio bateu na trave do governo Bolsonaro. Esses mesmos agentes que não entregaram a paçoca, né, vamos dizer assim, eles ficaram pé da vida que não conseguiram privatizar o Correio, agora vem com essa história
de novo, e de déficit, e de prejuízo, e de demissão de trabalhador. Então aqui a gente não pode ser a favor a uma questão dessa. E lembrando, do mesmo jeito que a justiça tem um custo dela e produz o direito, o Correio ele produz acessibilidade para o país, ele produz as entregas, ele produz a comunicação. O Correio tem uma importância histórica, é a empresa pública mais antiga do Brasil. Nós, da Casa da Moeda, a gente só perde o Correio, por causa de 30 anos. Então, eu acho que a gente tinha que discutir uma solução para o Correio, primeiramente, que não passasse por essa faca no pescoço que levou o presidente. Pelo menos é o que está na mídia, tá, Carlinhos? Não, mas pelo menos é isso. O que eu estou falando aqui com base no que a gente lê na imprensa, mas a informação que ele entregou o cargo porque ele não admitia demitir 10 mil trabalhadores, então é isso que está na mesa. Eu queria reforçar, porque a importância que o Correio tem, essa não pode ser uma discussão fechada, ela tem que ser uma discussão com a sociedade. Tanto os trabalhadores do Correio, que eu tenho informação, que eles têm um projeto para o Correio. Sim. Eu me lembro que tem uns 4 meses atrás... Inclusive tem um com a cada moeda. Isso aí. Depois te conto. 4 meses atrás eu almocei com um dirigente do Correio e ele veio me perguntar, poxa, nós estamos hoje querendo retornar para a ferrovia, porque a gente descobriu pelo nosso estudo que nós temos um problema de engarrafamento, problema os produtos que vêm de São Paulo, custo logístico, o custo logístico fica muito caro, mas se a gente botasse por ferrovia... E aí? Mas quem é o dono da ferrovia? Qual é o dono da ferrovia? É o dono do minério, ele não vai deixar... Que é o dono do navio. Que é o dono do navio, que é o dono do terminal, entendeu? Então, só para você ver... E quem quer comprar o Correio. Quer comprar o Correio, isso é o mesmo que quer comprar o Correio. Tem que chamar a sociedade, abre, vamos aqui, vamos trabalhar, porque eu acho que você verifica quando houve o problema da pandemia, da onde que se pensou que poderia ser os primeiros, quem poderia fazer todo esse trabalho de logística? Correio. O Correio. E aí o auxílio emergencial? Quem tinha como produzir os R$600? Casa da Moeda. Quem tinha como pagar? Caixa Econômica. Caixa Econômica, isso aí, entendeu? Então essa engrenagem... Porque aí é que a gente tem que entender que o papel que se a gente quer um governo que diminua para a sociedade essa diferença enorme salarial, entendeu? De exclusão que a maioria da sociedade tem, as empresas estatais ela tem esse papel de diminuir essa exclusão social. É isso que a gente precisa estar discutindo, entendeu? E eu sempre brinco com as pessoas. Estados Unidos é muito bom, mas vai lá, dos Estados Unidos tem SUS? Passa mal lá para tu ver como é que fica. Todos nós conhecemos uma pessoa que mal ou bem foi operada no SUS, tem isso, aquilo, outro. Mal ou bem, entendeu? Lá não, meu amigo. Eu conheço pessoas que voltaram dos Estados Unidos para fazer tratamento no Brasil, porque lá eles não iam conseguir fazer. Eu tenho um primo que teve que fazer isso. Então, assim, precisa, entendeu, trabalhar. E agora, para a gente finalizar, queria que tu falasse para os trabalhadores da Casa da Moeda e um pouquinho para a sociedade o que é a Casa da Moeda. Sim. Só para fechar bem rápido isso, o papel das estatais. Não aparece toda hora na televisão que o agro é pop, o agro é tech, mas o agro só é tech graças à Embrapa. Quem conhece o papel da Embrapa na pesquisa e desenvolvimento? O agro ser pop. Isso aí, porra. Não é isso? Carlinhos, vamos lá. Você tinha me perguntado também bem rapidamente a questão do movimento sindical. Isso. Eu acho que o movimento sindical, e eu acho que até corretamente, ele foi diagnosticado como a instituição que combate o fascismo, a extrema-direita. Então, naturalmente, no governo Temer e Bolsonaro, teve uma política de enfraquecimento. A reforma trabalhista ela tirou o imposto sindical, existe uma discussão histórica daquele modelo do imposto sindical, a forma que era, tem várias opiniões, mas o fato é que até hoje não botaram nada no lugar. Então, as instituições, eu não estou falando de dirigentes, porque dirigente é mole, Carlinhos. O moedeiro não acha que o Rony está ruim, vai lá e vota no João, vota na Maria. Isso aí. Mas a instituição sindical, sindicato dos moedeiros, sindicatos petroleiros, sindicatos comerciais, seja lá o sindicato que for, eles tiveram esse ataque com uma coisa que é fundamental, que é o seu financiamento, a sua estrutura.
Isso. Se não fosse importante, não existiam as instituições patronais, né? Tá aí a Fé Comércio da Vida, né? Que tem ali. Ali não, ali o financiamento segue firme. Então, acho que isso tem uma ligação, e eu virei até um pouquinho chatinho nas reuniões da CUT, porque eu sempre insisto com isso, porque a gente está chegando no final do terceiro ano do mandato do governo Lula e não foi discutido nada para dar esse fortalecimento. Como é que o sindicato vai para a rua? E foi um compromisso da presidência. E inclusive do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, como é que o sindicato compra bandeira, compra faixa, contra o tarifaço, contra blindagem, contra anistia? Isso custa dinheiro, pô. Né? Como é que o sindicato faz uma greve, aluga caminhão de som? Isso custa dinheiro. Vai para Brasília. Né? Vai fazer a sua representação. Como é que o sindicato consegue estar num estúdio desse aqui, falando aqui para a população? Tudo custa dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Então, acho que esse é um ponto. Eu até entendo que o Congresso, do jeito que está, a força contrária ao movimento sindical ainda é muito grande, mas de alguma forma o governo acho que tinha que pegar essa agenda da mesma forma que corretamente o movimento sindical é a favor e está nas ruas para isentar quem ganha até 5 mil, né, do imposto de renda, para acabar com a escala 6x1, pela redução do juro do Banco Central que atrapalha a economia crescer. Eu acho que em algum momento essa agenda do fortalecimento das instituições sindicais elas têm que voltar. Com relação à Casa da Moeda, tá, Carlinhos? E vou falar da Casa da Moeda, mas também pegando o reboque das outras empresas também. Eu acho que a gente vive um momento de grande transformação tecnológica. E eu costumo dizer que quanto à tecnologia a gente não briga. A tecnologia a gente tem que ser aliada e ver onde a gente encaixa e caminhar junto, né? Muito se fala, toda vez que a gente fala, eu sou da Casa da Moeda, o pessoal, mas e o Pix? Né? Logicamente, o Pix ele é um sistema revolucionário, de uma forma que primeiro foi de transferência, acabou virando uma forma de pagamento, caiu no gosto do povo, é do Brasil, é dos brasileiros, não tem que taxar, a gente defende o Pix, não tem essa história, até porque o dinheiro físico ele sempre caminhou bem com as outras formas, os cartões de débito, crédito, cheque e tal. Só que aonde a Casa da Moeda entra nesse projeto de modernização digital, seja com Pix, seja com Drex, que o Banco Central está organizando, está elaborando, seja com qualquer forma de pagamento digital. A Casa da Moeda está sendo retirada dessa discussão, né? A questão dos produtos de identificação, né? A gente faz lá o passaporte, a gente já fez as carteiras, as CNHs em quase todo o Brasil. Existe hoje em dia um modelo digital para as CNHs, onde a Casa da Moeda está inserido nisso. Estou dando alguns exemplos, porque eu acho que assim como a Casa da Moeda, Carlinhos, as outras empresas estatais, e principalmente o Correio, tem um projeto da Casa da Moeda com o Correio. Hoje o cidadão vai lá num posto da Polícia Federal tirar um passaporte, né? Ele vai lá no primeiro dia, tira a fotinha, pá. Aí depois de X dias, Carlinhos, ele tem que voltar nesse posto para pegar o passaporte. Isso aí está falando do Rio de Janeiro, apesar da dificuldade, mas agora tu imagina o cidadão que mora no interior ter que pegar um ônibus, porque trem tem dono. Não tem dono. Trem não pode, então você tem que pegar um ônibus, 6 horas de viagem para pegar um passaporte. Então tem o projeto da Casa da Moeda, que é o passaporte porta a porta, que está sendo estudado, desenvolvido com a parceria com o Correio, que o cidadão não vai mais precisar voltar, o passaporte vai chegar na sua casa. Então acho que são ações que e a gente discute muito com o governo federal. Infelizmente, a gente não teve a volta do nosso selo de controle de bebida, que foi uma lei sancionada pelo presidente Lula. O lobby é muito forte, tá, Carlinhos? Da indústria de bebida, muito forte. Até hoje não voltou. Esse produto, a gente apresentou um trabalho técnico que com certeza dobraria a receita da Casa da Moeda. E para o governo, estima-se algo em torno de 15 bilhões por ano a mais de receita com imposto, com relação a esse segmento. Então, acho que com relação à Casa da Moeda, a gente precisa retomar essa agenda de estar sendo incluído nessa modernização. Acho que a parceria do Banco Central deveria ser com a Casa da Moeda para pensar qualquer meio digital de pagamento,
né? E o que a gente enxerga, pelo menos até o momento, é o contrário. A Casa da Moeda, vou dar um exemplo, tá, Carlinhos? No projeto do Drex, que é o dinheiro digital lá que estão desenvolvendo, a Casa da Moeda ela foi impedida de apresentar o projeto. Aí quem entrou foi o banco privado, banco estrangeiro, empresa privada. Então, eu acho que esse é um debate, porque é o que a gente fala lá com os trabalhadores. A gente está, ao longo desses 3 anos, num cenário, para encerrar bem rápido, tá, cara? De retomada de direito. O trabalhador até fica chateado, queria mais, é normal. A gente do sindicato fica, mas a verdade é que os números comprovam, a gente está numa retomada, uma reconquista de união, reconstrução. O Ivan aqui, meu vice-presidente que está aqui com a gente, ele usa muito esse termo. A gente está nesse período de união, reconstrução, mas a gente tem um pé no chão. A gente sabe que tem demandas e pautas que a gente quer avançar, a gente quer fazer essa luta, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o fortalecimento da instituição, porque a gente sabe que uma coisa caminha junto com a outra. Olha, isso. Eu fico muito feliz em te ouvir. Eu acho que as pessoas também vão ter uma aula contigo. Eu vejo que falar de Casa da Moeda é falar da maior riqueza que nós temos. As pessoas falam Casa da Moeda só simplesmente na questão do papel da moeda em si. Mas a Casa da Moeda tem uma coisa que é fundamental. Ela tem um grau de excelência, de tecnologia e de capacidade interna de produzir, que é um negócio extremamente violento. Um dos parques gráficos mais modernos do mundo, tá vendo? É isso. Porque as pessoas pensam Casa da Moeda, aquela coisa velha, né? Aquela que parece um museu. Não. Casa da Moeda tá no top junto com China, Estados Unidos, Europa. Entendeu? Isso é muito bom. Agora, eu vejo que há uma necessidade da gente sair dessa pauta, essa pauta que a gente fica o tempo todo, e corretamente, anti-Bolsonaro, antifascismo, isso, aquilo, outro, e que é um tema principal, mas que eu acho que a gente, depois desse julgamento, e agora a gente com esse retorno nosso às ruas, eu acho que nós temos que botar a questão da soberania nacional das nossas empresas estatais. A gente tem que começar a discutir qual o projeto, no projeto de soberania, no projeto de uma sociedade onde a gente quer diminuir a desigualdade, porque no capitalismo, o capitalismo vive da desigualdade. Então não vamos dizer que não vamos ter, a gente quer diminuir a desigualdade, cada vez mais nós temos que lutar para isso. Então nós temos que botar o papel dessas empresas estatais, entendeu? A gente tem que começar a discutir, nós temos que abrir isso para a sociedade. Eu fico triste, Rony, porque a gente que vai para a academia, estuda essas coisas todas, não discute nada disso lá dentro, em nenhum lugar nenhum. Os nossos filhos, os nossos netos, ninguém sabe do que acontece. Tu já imaginou? Não tem pertencimento. Não tem, não. Você já imaginou se nós não tivéssemos um Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, Rony? O que seria de nós? Nós vamos estar na mão desses caras, bicho. Entendeu? Então, quero dizer isso para você, que você continue com esse trabalho, entendeu? Tu tem um futuro enorme pela frente, porque a gente precisa de dirigente sindical com essa clareza da conjuntura. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Entendeu? Eu acho que a gente podia... O ato em Copacabana foi perfeitíssimo, foi muito lindo, essas coisas todas, mas a gente precisa fazer isso na periferia. A gente precisa trazer essa periferia para essa discussão, entendeu? E se em alguns momentos foram os estudantes, entendeu, que vieram, vem outra camada hoje, mas a gente precisa trazer essa periferia, porque é essa periferia que está sendo prejudicada e que pode ser beneficiada com as nossas políticas. Sim. Então, por isso que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, apostar. Quero dar um grande abraço a você e toda a diretoria do sindicato e os companheiros lá também da Casa da Moeda. Nós estamos juntos. Qual é ponto final teu? Eu tenho, Carlinhos, uma grande utopia, que eu digo o seguinte: a melhor luta contra a privatização é a luta pela reestatização. Porque quando você fica nessa margem só da luta não à privatização, você não estica a vara para o outro lado, que é o que eu estou falando. A gente deveria estar discutindo a Eletrobras,
Por que não a gente discutir a antiga Vale do Rio Doce? Isso aí. Né? Nós tivemos lá o rompimento das barragens. Porra. Né? Foi vendida por 3 bilhões e no primeiro ano deu 12 de lucro. Aqui, publicamente, parabenizar os companheiros lá, o David da FUP, estão fazendo uma luta certinha. Estão discutindo a reestatização das refinarias que foram privatizadas. Está correto. A discussão, uma vez vendida a BR Distribuidora, da criação de uma outra empresa. É isso, entendeu, Carlinhos? Eu acho que é isso. É como no trem. Eu acho que o trem hoje nós temos que rediscutir a reestatização, voltar, se não for para o governo federal, ir para o governo do Estado. O governo do Estado pode operacionalizar, mas o governo federal não pode abandonar, tem que estar junto. Como é na saúde, como é na educação, tem que estar perfeito lá. Então, Carlinhos, te agradecer muito, agradecer aqui o espaço, me colocar à disposição. Para mim foi um prazer estar aqui contigo, uma grande honra. Se tiver que vir de novo, você sabe que eu sou seu soldado. Estaremos juntos, meu irmão. Falou. E vamos trazer o companheiro do Correio, o Emerson. O Emerson. Vamos trazer para fazer essa missão nossa. Um abraço. Valeu.